Oi meninas, tudo bom? Vim aqui para contar hoje para vocês o meu relato de parto, né? Demorou um pouquinho, mas eu tava esperando ficar um pouquinho tranquilo, porque o Lorenzo tem exigido muito de mim, então tá um pouquinho difícil ainda conciliar as coisas. E hoje, dia 20 de agosto de 2015, seria a data prevista, a minha DPP, que era a data provável de parto, mas hoje o Lorenzo já tá com 22 dias. É, vamos lá, vamos tentar ser breve, tá? Meu parto, agora eu consigo até rir, uma situação engraçada, mas na hora foi meio desesperador. Mas graças a Deus eu tive um parto normal, muito tranquilo. Foi mais tranquilo do que eu imaginava, né? Porque eu não sofri com as contrações. Sempre dizem que as contrações são a pior parte do trabalho de parto, do parto normal. E embora eu tenha tido muitas contrações, eu não sofri com as contrações de ficar gemendo, gritando, chorando, nada disso. Quando vinha a contração, eu respirava fundo, contava e esperava passar. Porque assim, quando a contração vem, é aquela dor bem forte, pegando das costas, barriga, fica tudo duro, uma cólica bem forte. Mas quando ela passa, é como se eu voltava ao normal como eu tô aqui com vocês agora. Então, assim, no dia, ele nasceu dia 29, né, de julho. No dia 28 à noite, era um dia que eu já tava sentindo algo diferente. Não é algo físico, era um sentimento mesmo. Nesse dia eu dei uma faxina geral na casa, lavei chão, varri as escadas do meu prédio. Eu moro no prédio de 3 andares, eu varri os 3 andares do prédio, dei uma limpeza geral. Eu acho que é aquele instinto de arrumar o ninho, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele existe. E aí eu fui pra igreja à noite. Já tinha vários dias que eu não ia pra igreja, porque tava me sentindo mal, tava fazendo repouso e tudo. Mas esse dia era um dia especial. E eu me emocionei muito na igreja, chorei bastante, porque eu sentia que eu tava me despedindo da barriga. E que eu tava prestes a realizar o meu sonho, que tantas vezes eu me ajoelhei na igreja e pedi isso pra Deus, pedi esse presente de poder ser mãe, de poder ter um filho. E esse dia, nessa noite na igreja, eu tava muito emocionada, assim, eu chorei o culto inteiro, porque eu sentia que eu tava realizando o meu sonho e que tava chegando a hora de eu ver o meu Lorenzo. E aí eu comecei a sentir contrações durante o culto, às 8, 9 horas, mas sentia uma, dava um tempo, passava, daqui a pouco sentia outra, e eu já estava muito acostumada a ter contrações, porque eu já tinha comentado com vocês que eu vinha tendo contrações há muito tempo, né? O Lorenzo queria nascer desde a 28ª semana, né? E se eu cortar aqui, gente, é porque o Lorenzo tá aqui do lado, tá querendo acordar. E eu vim entrando tentando entrar, o meu corpo tentando entrar em trabalho de parto desde a 28ª semana e a gente segurando. Então eu estava acostumada com as contrações. Só que elas começaram a vir e lá pelas 10, 11 horas elas começaram a ritmar. E aí eu vim pra casa umas 10 e pouco, né? E aí já sentindo contrações. Sentia contração, ela vinha, passava, mas nada de dor muito forte. E eu já estava acostumada com essas contrações. Só que aí foi dando por volta de meia-noite e aí eu reparei que elas estavam ritmando. Primeiro estava dando 40 minutos entre uma e outra, daqui a pouco deu meia hora. Aí entre meia-noite e meia, mais ou menos, quase 1 hora da manhã, estava vindo de menos de 20 e 20 minutos. Aí eu levantei, fui tomar um banho, quase 1 hora da manhã, fui para debaixo do chuveiro, que eu sempre ouvi dizer que dá uma melhorada. E, gente, realmente é de Deus o chuveiro, dá uma melhorada boa. Fiquei debaixo do chuveiro uns 30, 40 minutos. Tomei um banho bem caprichado. E aí eu vi que diminuiu o ritmo das contrações. Aí eu peguei, acordei meu esposo, 1 e pouquinho da manhã. Amor, acorda. Aí ele levantou assustado, e aí, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Eu falei, eu acho que nós vamos pro hospital essa noite. Então, aí ele foi buscar o carro, ele foi buscar o carro, porque o carro nós não guardamos no meu prédio, que no prédio que eu moro não tem vaga, mas minha sogra mora uma quadra daqui, na rua, a quadra ao lado, e a gente guarda o carro lá. E ele foi buscar o carro. Enquanto isso, eu, assim, me vesti. Aí ele chegou, já correndo, vamos, vamos, vamos. Eu, não, espera. Aí ele perguntou de quanto em quanto tempo estavam minhas contrações. Eu falei pra ele, tá de 15 em 15 minutos. E aí, só que eu menti. Porque na verdade já estavam de 6 em 6, 5 em 5 minutos. Só que eu tava muito bem, eu não tava desesperada. Tanto é que ele não percebia as minhas contrações. E aí ele falou, vamos, vamos. Eu falei, não, vai tomar um banho, eu vou fazer um café. E aí a gente vai. Aí ele foi tomar um banho, correndo. Enquanto isso eu fui fazer café, fiz um café. E nisso as contrações já de 5 em 5 minutos. Fui fazer um café, eu fiz o café, tomamos um café e descemos. Saímos de casa quase 2 horas da manhã.
por volta de 2 horas da manhã. Chegamos no hospital 2h15, 2h20, que não tem trânsito, né? Chegamos, o médico avaliou, fez o toque e falou, olha, você não tá com dilatação, você tá com 1,5 para 2 centímetros, mas o bebê tá bem alto, não é considerado trabalho de parto ainda, você pode voltar para casa, tomar um Buscopan e voltar para casa. Eu falei, doutor, eu tomei o Buscopan antes de sair de casa, não fez efeito nenhum. Aí ele perguntou se eu então queria tomar um intravenoso, né, na veia com soro. Aí eu falei, eu prefiro, pelo menos eu fico no hospital mais um pouco. Aí tá, fui tomar o soro com o remédio e as contrações ficaram no ritmo de 5 em 5 minutos. Só que aí nisso as dores já tinham piorado um pouco, mas não era também nada desesperador. Fui tomar o soro, 2h30, quase 3 horas da manhã comecei a tomar o soro. E aí pedi pro meu esposo dormir no carro, porque na medicação não tem onde dormir, né? Aí eu pedi pra ele dormir no carro, descansar um pouco e nisso eu fiquei no soro. E aí as contrações do mesmo jeito. Umas 2 horas depois, por volta das... Não, 4h30, 5 horas da manhã, o médico veio de novo examinar novamente. Fez outro toque. E aí ele falou, olha, tá do mesmo jeito, não tá evoluindo, tá? Tá de 1,5 para 2, o bebê tá bem alto. Terminando o soro, eu te libero pra você ir pra casa. E eu pensando, eu falei, não vai dar certo, tá diferente. Eu sempre tô sentindo contrações, mas nunca chegou nesse ritmo de 5 em 5 minutos. E aí o doutor saiu, e eu continuei no meu sorinho. Quando deu 6 em ponto da manhã, eu deitada na maca, eu senti que a bolsa estourou. Não senti dor no rompimento da bolsa, tá? Não senti dor nenhuma. E aí só senti aquele aguaceiro em cima da maca, água quente, muito estranho. Aí liguei na mesma hora pro meu esposo, falei, amor, volta. Que ele tava dormindo no carro no estacionamento. Falei, volta. Ele voltou, e aí eu chamei a enfermeira e pedi pra chamar o médico. Falei, enfermeira, a bolsa estourou. Aí ela foi chamar o médico ainda demorou uns 40 minutos pra vir. Quando ele veio, viu aquele aguaceiro todo, ele falou, rapaz, né, que esse menino vai nascer hoje. Eu falei, eu te disse. E aí ele fez o toque, eu já estava com quase 5 centímetros de dilatação. Só que o bebê ainda estava bem alto. E nisso, trocou o plantão, né, já era quase 7 horas. O outro médico veio 7h10 mais ou menos, me examinou. Aí falou, olha, você já tá, 20, 30 minutos depois, o médico já tá me examinando. Olha, você já tá de quase 6 para 7 centímetros. Só que ele falou, olha, só que o bebê tá bem alto, não vai ser por agora ainda. Aí ele falou, agora eu vou te mandar pra sala de pré-parto. Fui pra sala de pré-parto, é uma salinha bem pequenininha, com a maca, tem chuveiro, tem uma bola de pilates, que gente, que é aquilo? Aquilo é de Deus, aquela bola de pilates, viu? Quem puder, e no trabalho de parto, ter acesso a uma bola de pilates, aquilo é de Deus, ajuda, que é uma maravilha. Porque aliviava, uma posição que você fica sentada ali balançando, assim, que nem uma doida, mas alivia pra caramba. E aí fui pra sala de pré-parto, fui tomar um banho, a água tava gelada, não consegui ficar 2 minutos debaixo do chuveiro, mas tomei um banho porque eu tava toda suja por causa do rompimento da bolsa. E aí tomei um banho e fui pra bolinha de pilates, fiquei lá na bolinha de pilates. E quando foi às 8 e pouco, o médico veio examinar, falou, olha, você ainda tá ainda tá com 7 centímetros, tá? Não evoluiu. E o médico queria a todo custo, ele falou, agora vamos colocar o soro com ocitocina pra acelerar seu trabalho de parto. E eu falei que eu não queria, porque eu queria que meu parto fosse totalmente natural, sem nenhuma intervenção. E aí eu falei pra ele que não queria, e nessa hora eu também já deixei bem claro que eu não queria que fizesse a episiotomia, a não ser que fosse realmente necessário que ele me avisasse antes. Porque eu sempre quis que meu parto fosse totalmente natural, sem nenhum tipo de intervenção, sem anestesia. E como eu não estava sofrendo com as contrações, elas vinham, eram doloridas, mas não eram sofridas. Porque cada contração que vinha, eu não me entreguei pra dor, eu não me deixei desesperar. Tinha uma mulher do lado, no quarto que eu tava, e eu só ouvi os gritos dela desesperada, pedindo pra abanar, meu Deus, quase morrendo. E eu ficava pensando, meu Deus, coitada dessa mulher. Porque se você se entregar pra dor, eu descobri que se você se entregar pra dor, ela só piora. Piora mesmo. Então, eu não me entreguei. Eu sentia que cada contração era uma contração a menos pro meu bebê, que eu ainda não sabia se era o Lorenzo ou a Maria Luísa, chegar nos meus braços. Então, eu respirava fundo e esperava passar, e a contração demorava cerca de 1 minuto pra passar, mas quando passava, parecia que eu não tinha sentido dor nenhuma. E aí, só um pouquinho. Desculpa. E aí eu deixei bem claro. E aí o médico falou, então em 1 hora eu volto. E depois de 1 hora, mais ou menos, já eram umas 10 da manhã, no quarto tava minha mãe e meu esposo, na sala de pré-parto. Só podia ficar uma pessoa, mas como eu tava sozinha, lá era de manhã, ninguém encheu a paciência, nós ficamos lá, eu lá na bolinha de pilates. De vez em quando eu deitava na maca, mas a bola era o melhor lugar pra mim.
O médico veio, examinou e falou, olha, você tá com quase 8 centímetros, só que esse bebê ainda tá alto. Vamos botar o soro? E eu falei mais uma vez que eu não queria botar a ocitocina. Ele, não, vamos botar a ocitocina, vai acelerar o trabalho de parto, por que você não quer? Eu falei, porque eu não quero, meu trabalho de parto tá tranquilo, eu não tô sentindo tanta dor assim, dá pra aguentar. E o médico realmente, ele já tava ficando incomodado com eu não aceitar a ocitocina, porque tava demorando, né, fazendo o trabalho dele demorar mais ainda. Mas aí eu bati o pé, tive que negar umas 3 vezes, as 3 vezes que ele veio me ver, ele queria colocar ocitocina e eu não aceitei, mas aí ele me respeitou nesse sentido. E aí por volta das 11 horas, um pouquinho mais de 11, o médico veio fazer o toque. E aí ele falou, você tá com uns 8 centímetros, só que o bebê ainda tá alto. Ele falou o seguinte, agora quando vier a contração, você vai pra bola e você faz um pouco de força pra ver se o bebê desce. E daqui 1 hora eu volto. Eu tava com 8 centímetros. Fui pra bola, fiquei lá na bola fazendo um pouco de força. Quando vinha a contração, eu fazia um pouquinho de força pra ver se o bebê descia. Né? A contração, igual eu te falei, em nenhum momento elas ficaram desesperadoras pra me gritar, chorar de dor, nada. Eu fiquei bem consciente do que eu tava fazendo, bem tranquila. E aí, quando foi 10 minutinhos depois do que... Ele falou que 1 hora eu voltava. E aí, 10 minutinhos depois, eu senti começarem os puxos. E é muito engraçado, porque realmente é uma vontade de fazer cocô. Não tem outra comparação, é igualzinho. Um pouquinho antes, eu tinha sentido vontade de ir no banheiro, e a enfermeira falou, se você sentir vontade de ir no banheiro, não vai, porque pode ser o bebê querendo nascer, e pode acontecer do bebê cair no vaso. E aí, me veio uma vontade de ir no banheiro, isso quando eu tava ainda com 7, 8, antes de 8 centímetros. E eu falei, eu vou no banheiro, eu quero ir no banheiro. E aí eu fui no banheiro morrendo de medo de ser o bebê pra nascer, mas eu realmente estava precisando ir no banheiro. E eu fui, fiz minhas necessidades fisiológicas e voltei. Mas isso com a mão lá embaixo, com medo de ser o bebê pra nascer. Mas aí nessa hora, 10 minutinhos depois, quando eu tava com 8 centímetros, o médico falou que voltava em 1 hora, mas em 10 minutos eu dilatei o restante, porque eu senti a vontade de fazer força. Veio aquela vontade de fazer cocô absurda, e aí veio, e aí eu esperei passar, e 1 minuto veio a contração com a mesma vontade. Eu falei, amor, chama a enfermeira. E aí pedi pra ele chamar a enfermeira. Quando a contração terminou, eu aproveitei e subi na maca. Em menos de 1 minuto veio outra contração com aquela vontade de fazer força. Eu, amor, chama a enfermeira agora. E aí a enfermeira entrou, já veio entrando a equipe médica, uma médica que tinha acabado de chegar, ela ainda estava de camiseta e calça jeans. E aí ela chegou e já veio fazendo o toque. Na hora que ela fez o toque, eu dei um grito absurdo, porque assim que ela chegou, ela inclinou totalmente a maca e eu fiquei totalmente na horizontal. Isso fez com que minhas dores dobrassem, horrível. E ela fez o toque. Só que eu não sabia, depois o meu médico me contou. Na hora que ela fez o toque, ela fez um giro de 360 graus com os 2 dedos, que ela afinou o restante do colo do útero. Ela fez uma manobra mecânica para acelerar o trabalho de parto. E na hora que ela fez isso, o bebê desceu de uma vez e eu dei um grito absurdo, porque aí foi uma baita do mandou. E aí ela já gritou, vai nascer aqui, não vai dar tempo, vai nascer na sala de pré-parto. E aí já chegou o médico mesmo e abriram minha perna, não tinha como eu apoiar minhas pernas. Pediu pro meu esposo segurar uma das pernas, o enfermeiro segurou a outra e ela falou, vai nascer, faz uma força que vai nascer. E aí eu senti a vontade de fazer uma força e nisso puxaram a maca e saíram correndo comigo no corredor para levar para a sala de parto. E aí, quando chegou na sala de parto, meu esposo ia entrar e falou, não, vem pra outra sala pra você trocar de roupa, que ele tinha que vestir aquela roupa. E aí ele entrou na outra sala, e na hora que entrou, foi uma coisa de segundos. Entraram comigo na sala de parto, os enfermeiros foram me tirar da maca pra colocar naquela cama, naquela outra maca de parto mesmo, né? Na hora que eles foram me tirar da maca, a médica gritou, não vai dar tempo, não vai dar tempo, vai nascer aqui. E ela falou, faz uma força só. E o outro médico do outro lado para receber o bebê. Ela faz uma força só. Na minha cabeça eu pensei, ela tá doida, né? Que a gente vê a mulher fazendo um monte de força e respira e faz outra força. Ela faz uma força só que vai nascer. Na hora de eu fazer essa uma força, ela fez aquela maldita manobra de Christeller, eu não sei, que é apertar o fundo do útero aqui, bem aqui assim, embaixo do peito, bem no pé da barriga. Só que na hora que ela fez isso, eu senti uma dor absurda, eu achei que eu ia morrer. Foram os piores 10 segundos da minha vida, porque aquela hora sim eu senti uma dor absurda, mas numa única força o bebê saiu. Tanto é que não deu tempo de me tirar da maca, ele nasceu em cima da maca,
Não deu tempo do meu esposo chegar, porque meu esposo ia assistir o parto comigo, ficar do meu lado, só que foi tudo muito rápido. Quando a enfermeira foi entregar a roupa pro meu esposo trocar de roupa, ela já chegou pedindo desculpa e falando: paizinho, desculpa, nasceu, não deu tempo. Porque entre o momento que eu senti a primeira o puxo, o expulsivo, na sala de pré-parto e o momento que o médico tirou o bebê e colocou aqui, não foram 3 minutos. O meu expulsivo foi muito rápido. E como a médica, ela fez 2 manobras mecânicas que aceleraram o meu trabalho de parto, que uma foi esse toque com afinamento do colo, que são um giro de 360 graus que ela faz com os dedos, que o bebê desceu de uma vez, que aí eu senti aquela dor, e o outro foi a manobra de Christeller, eu não sei como é que fala isso, mas que é uma dor dos infernos, isso tinha que ser proibido na face da terra, porque eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu não senti a dor, que dizem, do bebê saindo, eu senti a dor dela empurrando a minha barriga, mas graças a Deus foi uma vez só, no que ela empurrou e eu fiz a contração, o bebê saiu, eu não senti o bebê saindo, eu senti muita dor, muita pressão, eu tinha a impressão que eu tava me rasgando inteira, mas assim, foi coisa de segundos. Eu senti uma pressão muito forte, a dor do empurrão que ela deu em cima da minha barriga. Eu não sei se ela fez isso com o punho, com o cotovelo, com o braço, porque eu tava totalmente na horizontal, não tinha visão. Mas nisso o bebê saiu, e aí foi até engraçado que o médico, ele também achou que era menina de todo, na sala de pré-parto, foi feito tipo um bolão entre os médicos e as enfermeiras, cada um dando seu palpite. Ele falou: eu vou com o pai, eu acho que é mulher também. E na hora do parto ele falou: vem Maria Luísa, vem Maria Luísa. E aí ele pegou, só que aí o bebê veio de costa, e aí ele pegou, na hora que ele virou, ele: Maria Luísa, e virou: é o Lorenzo. E aí botou no meu colo. Nessa hora eu fiquei o trabalho de parto totalmente consciente do que eu tava fazendo, não desesperei, fiquei muito tranquila, mas a partir no segundo que ele nasceu, eu quase surtei, eu entrei em desespero, eu tremia incontrolavelmente, chorava copiosamente, eu chorava que soluçava, minhas pernas tremiam, e aí na hora que ele colocou ele aqui, eu só sabia chorar: é o Lorenzo, meu amor, e assim, foi uma emoção muito grande. Pena que meu esposo não pôde estar do meu lado nesse momento, mas é porque não deu tempo nenhum. Foi uma coisa mais absurda do mundo. O médico mesmo falou: Cássia, esse trabalho de parto, essa parte do expulsivo demora 10, 20, 30 minutos. O seu não demorou nada. Então não deu tempo. Quando meu esposo terminou de vestir a roupa, já foi pra ver o bebê, foi pra ver colocando a pulseirinha, que o pai tem que acompanhar, né, medindo, limpando, mostrando tudo. E aí, eu fiquei lá. Agora, o pós-parto. Assim que o bebê nasceu, colocaram ele em uns 10, 20 segundos e já levaram, porque ele nasceu, como eu falei, ele nasceu um prematuro. Lorenzo nasceu de 36 semanas, só que ele nasceu um prematuro de baixo peso. Ele nasceu com 2,290 kg, e aí correram para levar ele. Nisso, a expulsão da placenta. A placenta não dectou, não saiu sozinha assim que o Lorenzo nasceu. Foi uma outra dor que eu senti, porque ela não saiu. E aí o médico sentou do lado com a cadeirinha e ficou esperando a placenta sair. E aí ele pediu para me fazer uma massagenzinha na barriga, se eu conseguisse pegar. E ele tentava puxar pelo cordão e ela não vinha. E aí ele tentou umas 3 vezes, não vinha, sentou e esperou. Aí depois de uns 15 minutos, eu acho, 20 minutos, que conseguiu sair a placenta, que aí eu senti bastante dor também, um incômodo. Aí não foi feita episiotomia. Eu tive uma pequena laceração interna, mas foi bem superficial, não precisou levar ponto. Foi por causa, eu imagino, por causa da maldita manobra, que fez com que ele saísse de uma vez, que o bebê não foi saindo lentamente, ele saiu de uma vez. Então eu imagino que essa dor que eu senti foi por isso. Que essa laceração que eu senti foi por isso, mas não precisou levar ponto. Nesse momento, meu esposo veio ficar comigo, que o enfermeiro pediu para buscar ele, porque eu tava muito nervosa, eu chorava muito, eu tremia muito, eu acho que por causa dos hormônios, eu não sei, foi uma descarga hormonal muito grande, parecia que eu tava muito drogada, porque eu tava louca, histérica, tremendo, chorando, e na hora que meu esposo chegou, eu pegava na mão dele chorando e falava: é o Lorenzo, é o nosso Lorenzo, eu só sabia falar isso. Sempre foi uma emoção muito grande. Terminando, só que daí começou a parte triste, porque o Lorenzo não voltou pra mim. Depois que ele foi avaliado, ele teve as notas a pegar 7 e depois 8. Só que aí, alguns minutos depois, Lorenzo apresentou desconforto respiratório e foi levado para o oxigênio, e Lorenzo foi para UTI. Aí começou a minha parte triste, porque Lorenzo foi para UTI, ele ficou
6 dias na UTI, tá? O quadro dele, primeiro é desconforto respiratório, que só em algumas horas no oxigênio resolveu, mas ele estava hipoglicêmico, que é com açúcar muito baixo no sangue, o que deixava ele molinho, meio sem reação. E ele também estava com policetemia, eu acho que é esse o nome, que é o contrário da anemia, é o excesso de glóbulos vermelhos no sangue, que fazem com que esses glóbulos vermelhos eles exigem muita energia, e sugava toda a energia dele e deixava ele fraquinho. E aí ele ficou na UTI, né, tendo o quadro de hipoglicemia por causa da policetemia. E aí, 2 dias depois de UTI, ele ficou com icterícia, que começa a ficar amarelo. E aí ele teve que ficar na incubadora, tomando banho de luz. Foi uma parte muito ruim pra mim, sofri demais. Porque você vai pra maternidade com o sonho de ser mãe, voltar pra casa com o bebê no colo. E depois eu recebi alta e eu tive que voltar sozinha, só trazendo a mala da maternidade, as roupinhas do meu bebê todas de volta, a saída de maternidade do mesmo jeito dobrada. Então, assim, eu nunca sofri tanto na minha vida do que esses dias dele na UTI. Depois eu conto com mais detalhes, porque o vídeo já tá enorme. Mas é isso. Meu trabalho de parto louco. Minha descoberta do sexo só na hora. Mas depois do nascimento, o Lorenzo ficou 6 dias na UTI. Depois ele ficou mais 3 dias internado no hospital. Esses 3 dias que eu pude ficar com ele no quarto, mas enquanto ele estava na UTI, eu só podia ir visitá-lo, podia ir ver a hora que eu quisesse. Os pais têm livre acesso à UTI, mas não podia ficar com ele. Só podia pegar ele 20 minutinhos no colo. Chorava muito depois na hora de devolver, porque ele tinha que ficar na incubadora aquecida para manter a temperatura do corpo e tinha que ficar sob o banho de luz para resolver o problema da icterícia. Ele ficou com sonda gástrica para poder se alimentar, ele ficou no soro, eu não sei como é que conseguem achar veia num ser tão pequenininho. Tiravam sangue dele todos os dias para fazer hemograma e vários exames de sangue, então as mãozinhas dele ficaram totalmente roxas, que eu não sei como é que achavam veia. Os pezinhos dele vivia roxo porque tinha que tirar para fazer o exame de glicemia, que nós adultos fazemos com um furinho na pontinha do dedo, só que ele não tem dedinho para isso, né, gente? O dedinho dele é muito fino. Então elas tiravam sangue da pontinha do calcanhar dele e apertavam, só que isso de 3 em 3 horas. Os calcanhares dele estavam totalmente roxo, todo furado. Furaram meu bichinho todo. Ele, no segundo dia, ele arrancou a sonda do nariz, a sonda gástrica. No 4º dia, ele arrancou o soro que estava preso na perna, arrancou a agulha. E aí tiveram que furar novamente, só que aí furaram no braço. Então foi uma semana de sofrimento muito grande, foi uma semana muito triste, choramos muito. Chorei muito, mas me apeguei a Deus, apeguei força a Deus. Não tive resguardo, né, gente? Infelizmente não ter como ter resguardo, assim, ficar descansando com as pernas pra cima, porque a minha vida, os 2 primeiros dias eu fiquei no hospital, mas depois tive que voltar pra casa. Só que eu só voltava pra casa pra dormir, saía do hospital por volta das 10 da noite e voltava, acordava às 6 da manhã já pra voltar. Isso chorando direto, porque eu não dormia. E lá na UTI, não tem como esticar as pernas, não tem como deitar. Tinha uma cadeira e eu ficava lá sentada pertinho dele quando eu podia pegar, mas pelo menos pra ver, pra acompanhar, ver como ele tava. E aí, e o tempo que eu tinha livre, eu tava tirando leite pra tentarem alimentar ele com meu leite, que é algo muito difícil, porque como ele nunca tinha mamado, não tinha estímulo pra produção de leite. Mas eu ficava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas pra tirar 10 ml de leite, mas pra dar pra ele, até meu leite descer. Mas graças a Deus isso foi uma fase ruim que já acabou. O Lorenzo tá aqui comigo, o Lorenzo tá bem. 9 dias de internação, dentre eles 6 de UTI, mas hoje meu amor tá comigo. Hoje ele tá com 22 dias. Hoje seria a data provável de parto dele. Mas ele tá bem. Vou mostrar ele pra vocês. Aqui, titias. Opa! Não sei se dá pra ver. Titias. Dá pra ver meu Lorenzo, gente? Eu não tô vendo nada. Aí. Oi, titias. Tô dormindo. Dormindo muito. E é isso. Queria agradecer. Beijo. Fiquem com Deus. Tá aqui o meu relato. Ficou enorme. Quase 25 minutos. Mas é porque tinha muita coisa pra contar. Tá? Obrigada por tudo, obrigada por me acompanharem. E aí eu vou mostrando o dia a dia com o Lorenzo. Quando eu lembrar de uma novidade, eu conto pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, gente.